Pai do Senhor, querido, que Deus nos abençoe mais uma vez nessa reunião que vamos fazer para o Senhor, que o Senhor tome a direção em cada palavra que vamos mencionar, que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo. Enquanto estamos nos apresentando, já vou adiantar para vocês abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. E quero desejar também, já desde nessa primeira apresentação, quero já, se porventura eu esquecer, felicitar o Dia dos Pais, que é o dia de hoje. Se você está ouvindo outro dia, como o nosso culto, esse culto é domingo, por isso que você está ouvindo eu falar a respeito de Dia dos Pais, mas não sei qual dia que você vai ouvir, mas mesmo assim, se você é pai ou filha, ou esposa de um pai, que seria seus filhos com você, que Deus abençoe esse dia, que é hoje domingo, Dia dos Pais, que tenha um pai abençoado, que os pais sejam abençoados, que os avós também sejam abençoados, porque um avô é pai duas vezes, que as bênçãos do Senhor estejam sobre as famílias, que não haja desemprego, que não haja desemprego para os pais, como os dias atuais estão vivendo dias tão difíceis, e que os pais não estejam desempregados. Se porventura está desempregado, que haja emprego, que haja porta de bênção, que haja paz nos lares, e que os filhos sejam criados no amor, no carinho e na orientação da palavra do Senhor. E que os pais sejam exemplo dentro de casa para a sua família, para os filhos, para aqueles que estão debaixo do seu telhado, debaixo da sua cobertura, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pais. Agora eu quero orar para a gente começar essa reunião. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite, Pai, apresentar-nos perante o Senhor e fazer mais um culto de louvor e gratidão ao Teu santo nome. Jesus querido, honra e glória seja dado a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Como eu já de antemão já adiantei, hoje comercialmente é comemorado o Dia dos Pais. Biblicamente não existe isso, mas como nós vivemos neste mundo, algumas coisas que fazemos não é pecado, então nós acompanhamos essas celebrações que não vai fazer nenhum mal a gente. Então nós comemoramos, como a sociedade comemora aqui hoje no Brasil, Dia dos Pais. E quero nessa data, como eu já falei em palavra, agora peço em oração a Ti, que os pais sejam abençoados, guardados, protegidos, que haja emprego, haja paz, alegria nos seus lares, e aqueles que estão porventura passando por luta, seja, Senhor, abençoado, fortalecido, e que as lutas venham, Senhor, desbaratada, que as lutas, Senhor, seja vencida pelos Teus filhos, e que eles possam ser vencedor de qualquer tribulação, de qualquer luta que porventura está enfrentando neste momento, nesse dia que a sociedade chama Dia dos Pais. Pai querido, assim nós oramos e te pedimos a Tua graça sobre nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Antes, você está vendo que
quem está acostumado a nos acompanhar nessa live, hoje algumas vezes nós mudamos, hoje nós viemos para o púlpito da igreja. Quem frequenta a nossa igreja já está acostumado com o púlpito, com a nossa igreja aqui em si. E alguns, porque teve irmão que pediu para mim gravar também no púlpito, talvez com saudade da igreja, ou com saudade do ambiente, que a gente sempre grava no gabinete pastoral. Aí me pediram, mandou um recado para mim se podia gravar no púlpito. Sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada, nenhum enfoque espiritual, não. É só para agradar o irmão que pediu para mim gravar no púlpito. E eu até aproveito, você faz uma enquete, liga para a Esther, se você prefere que eu, ou se não tem nenhuma preferência, ou se você prefere que eu gravo mais no púlpito, ou pouco importa gravando no púlpito ou dentro do gabinete. Se você dá mais preferência que eu faço, igual esse irmão pediu que eu gravasse no púlpito da igreja, hoje para agradar ele eu estou gravando. Mas se você quiser participar dessa enquete e dar sua opinião, ou falar assim para mim, pouco importa sendo no púlpito ou sendo no gabinete, que eu sei, o mais importante é a mensagem, ou se você prefere que eu fique no gabinete, ou prefere que eu fique de vez pregando do púlpito. Porque não sabemos, eu sei que está breve, mas não sabemos certo quando que a igreja vai abrir. Então, nesse período, eu não sei qual é a sua preferência. Se você quiser participar desse enquete e dar sua opinião, será bem-vindo. Tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos... a minha opinião vai ser aonde? Na live que você ver, ali mesmo você pode colocar sua opinião, ou ligando para o nosso número, que você já sabe qual é. Se tem dúvida, o nosso número, só você perguntar e vai te mostrar qual é o nosso número da nossa correspondência ou do nosso celular, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. Lucas capítulo 12. Posto que miríade de pessoas se aglomeraram, a ponto de um aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disser às escuras será ouvido em plena luz. E o que disser aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que vos matam o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vende 5 pardais por 2 ases. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Não temais, bem mais valer do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quanto vos levares à sinagoga e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo de porque respondereis, nem quantas coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém?
sem delongas, para ganhar tempo, porque aqui o tempo tem que ser curto. Quando a gente voltarmos para a igreja, a gente vai ter aquele tempo que sempre temos, de ficar mais à vontade, porque é o nosso culto todo junto. Mas aqui eu tenho que ser muito sucinto nas minhas palavras, tem que ser rápido e passar uma mensagem com rapidez, mas uma mensagem que vai de encontro às nossas necessidades. Em nome de Jesus. A Bíblia nos diz aqui, voltemos, a Bíblia nos diz aqui que Jesus estava no meio de grande multidão. Eu não sei a tradução da sua Bíblia, mas na minha fala que era miríades de pessoas, quer dizer, grandes multidões estavam ali ao lado de Jesus. E Jesus não era como nós, ser humano, que ficamos admirados, eufóricos, porque tem grandes multidões à nossa volta. Ele simplesmente, ele era a mesma pessoa. Ele fazia a obra, ele sozinho, como foi aquela mulher no poço de Jacó, que ele pediu água. Você conhece, quem lê a Bíblia sabe. Ele ali fez a obra sozinho e obrigou os discípulos a ir à cidade comprar alimento, que não precisava todos os discípulos comprar alimento. Um só ou dois seria o suficiente. Mas ele fez questão de todos. Por quê? Porque ele queria ficar sozinho ali na beira daquele poço para poder evangelizar aquela mulher. E evangelizou, conquistou ela para Deus, o Pai, e depois ganhou toda aquela cidade de Samaria. E também ele, ao mesmo tempo, quando ele estava sozinho com essa mulher, e ao mesmo tempo sozinho com Nicodemos, é uma passagem que vocês conhecem, e com a multidão lá, que ele alimentou só de homens, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, ele não tinha nenhuma preocupação que o ser humano tem. Quantas pessoas vão me ouvir? Eu preciso de quanto na multidão, quanto sentado na nave, quanto sentado me ouvindo. Não, Jesus era diferente de nós, sempre foi. Como homem, ele pregava com a mesma audácia, poder e autoridade para uma pessoa, como pregava para as multidões. Olha que diferença. E aqui está nos mostrando que estavam as multidões à sua volta, porque a Bíblia, na minha tradução, diz miríade, ou multidões à sua volta. Aí diz que ele pouco se importou, que ele diz assim, olha só, a ponto de eles se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, como assim, ó, aquela multidão estava ali, ele virou para os discípulos, ficou conversando com os discípulos. Normalmente. E começou dando esse ensinamento que eu vou falar aqui para a gente, em rápidas palavras. Ele disse assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então a primeira coisa que ele começou a ensinar para os discípulos, hipocrisia. Eu não vou entrar em detalhe cada versículo, porque o tempo não dá. Cada versículo aqui tem grandes mensagens, mas eu vou passar bem rápido. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que é fermento dos fariseus? Ele sempre pegava comparação com coisas normais da vida. Você não faz pão, você não é padeiro, mas já sabe que o pão não é aquele pão grosso que você come, que você pega e passa a manteiga de manhã, não. Na verdade, ele é bem fininho. O que faz ele ser aquele pãozinho bonitinho é o fermento, que cresce aquela massa. Quando ele murcha, quando ele vai murchando, que é o fermento vai saindo dele, você vai ver como que ele fica fino. Se você for na padaria ver um pão, você vai ver que a massa em si ela é pequena. Mas quando ele é fermentado, a massa incha. Então aquilo ali não é a verdade daquela massa. É uma massa mentirosa. Porque ela está naquela espessura, naquele tamanho, por causa do fermento.
E Jesus falou assim, Jesus pegou esse exemplo e falou assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Quer dizer, a pessoa mostra o que não é. Deus detesta isso. Deus quer que nós sejamos o que somos. Sou pobre, sou rico, sou rico. Sou feio, sou feio, sou pobre, tenho isso, não tenho. Não fingir, não fazer máscara. Ele trabalha com nossa maneira que somos. Ele te fez assim. Não precisa copiar, ser igual a alguém. Aí ele fala assim, olha, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é hipocrisia. Não seja hipócrita, seja sincero como você é. Continuemos. Já foi. Versículo 2. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Olha, esse versículo sempre me chamou a atenção. Eu vou falar bem rápido, cada versículo, e você pegue rápido, porque eu não posso demorar muito. Esse versículo sempre me chamou a atenção, que eu vou ler de novo. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Esse versículo é interessante, querido. Quando ele diz que nada é encoberto, quer dizer, depois do versículo seguinte, vai complementar ele. Mas vou falar primeiro no versículo 2, depois o 3 só vai complementar. Às vezes a gente pensa que está escondido. Às vezes a gente pensa, se eu fazer alguma coisa, para quem não sabe, nós estamos em Itaboraí. Só para quem não sabe, na verdade, todos sabem. Se porventura alguém de fora assistir essa reunião, nós estamos em Itaboraí. Eu peguei o exemplo, eu estou em Itaboraí. Eu vou daqui para São Paulo. Chego lá, eu apronto alguma coisa, seja o que for. Não vou aqui dar nome ao pecado, nem enumerar não. Seja o que for, que é contra as leis do Senhor. E vem embora, aqui para Itaboraí. Ninguém viu, ninguém soube. Eu passei uma semana em São Paulo, um mês, 3 dias, e aprontei coisa que foge da minha vida cristã, foge do caráter, foge de um ser humano. Não, do ser humano vamos dizer até que não, mas anormal, que não deveria ser feito. E se eu fizesse na minha cidade, na minha casa, no meu bairro, eu sei que eu seria dizimado pela população, seria escrachado, seria ridicularizado. Da igreja talvez eu seria até expulso, alguma coisa assim. Mas eu venho, fiz lá, ninguém viu, aqui eu continuo santinho, pregando, ou sentando na igreja, não sou um pastor, sento ali, tranquilo. Parece que as coisas estão normais. Aí eu digo, graças a Deus, errei, fiz, mas foi lá em São Paulo, aqui ninguém sabe o que aconteceu. Querido, biblicamente, não precisa minha consciência estar me dizendo não. Biblicamente eu não sei como explicar, mas aquilo vai chegar aqui em Itaboraí, onde eu moro. Vai chegar na minha família, na igreja que eu congrego, que eu vou ficar assim espantado. Como isso apareceu? Como isso chegou aqui? Eu lembro uma vez, eu fui viajar, fui ao Paraná. Aí acordei de manhã, como eu gosto de fazer, levantei cedo, estava na casa do meu filho. Aí resolvi procurar uma igreja para ir orar. Falei, onde eu acho uma igreja aqui para mim orar? E saí andando, não conhecia nada, estava numa cidade chamada Matinho, lá no Paraná, uma cidade pequena. E saí andando cedo, todo mundo dormindo. Eu levantei cedo, Esteto foi comigo, ficou dormindo, meus filhos, minha nora dormindo, meu neto. Abri a porta e saí pela rua procurando uma igreja para me orar. Aí andei, achei uma Assembleia de Deus. Primeiro achei um Universal, aí como não estava me adaptando muito ali no culto, era de manhã cedo, dava tempo, falei, não estou me adaptando muito aqui à reunião, vou procurar outra. Aí saí, achei uma Assembleia de Deus, falei, talvez aqui eu goste. Aí entrei, gostei, aí fui buscar o Senhor ali naquela igreja, lá do Paraná. Aí tá bom, acabou a reunião da manhã,
voltei para casa, aí o pessoal, você saiu lá? Eu falei, fui sair procurar uma igreja para me orar um pouco. Aí mais tarde, eu conversando com meu filho falou, esse pastor, eu sei, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Aí meu pastor, já fui na igreja dele, eu sei quem é, que igreja eu fui. Aí eu resolvi ir lá, de novo, à tarde, à noite, assim, que eu fiquei 3 dias na casa do meu filho, à noite eu resolvi ir lá no culto. Aí cheguei lá, conversei com o pastor, coisa e tal. Eu só falei que eu estava vindo, era aqui do Rio, estava lá visitando, coisa e tal, coisa e tal. O que aconteceu? O pastor foi enviado como missionário para essa cidade. A família desse pastor mora em Niterói. E essa família de Niterói é muito amiga minha de Esther. Você viu como é que as coisas vão se coincidindo? A gente não está escondido em lugar nenhum. Aí ele deu até o zap para Esther entrar em contato com ele, que provavelmente, futuramente, ele viria aqui no Rio, viria em Niterói, na casa dos seus familiares. E a família dele aqui em Niterói, muito conhecida nossa, muito amigo. Eu falei, que isso, como esse mundo é pequeno. Para mostrar, baseando nesse versículo aqui, que nós lemos, nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Aonde e o que você fizer, uma hora vem para a luz. E se eu estivesse agindo de maneira errada lá, minha vida ia chegar aqui. Ainda bem que eu estava procurando o culto, glória a Deus. E olha o versículo 3. Porque tudo que disser às escuras será ouvido em plena luz, e o que disser aos ouvidos no interior da casa será proclamado ao eirado ou ao telhado. Quer dizer, toda fofoca, tudo que você fala escondido, não conta para ninguém não. Uma hora aquilo vaza. Como é que vaza? Tem um fofoqueiro, não. A Bíblia diz que é assim. Aquilo que você fala, que você faz escondido, ninguém viu, olha, vem cá, vou cochichar no seu ouvido. Tá que tudo que você fala escondido, dentro da sua casa, vai ser proclamado no telhado. Por isso devemos viver com cuidado, que tudo vaza. A gente fala um português bem claro, bem carioquês mesmo, tudo vaza. Por isso que nossa vida tem que viver com cuidado. Eu ser um crente dentro da igreja, um ímpio dentro da minha casa, um ímpio quando eu estou andando no mundo, um ímpio quando eu estou no meu emprego, um ímpio quando eu estou na sociedade secular. Meu querido, uma hora vem tudo para a luz. Eu posso aprontar o que for, ninguém sabe. Eu ser o mais santo, pular, dar pula aqui, uma hora a minha vida... Mas é o fofoqueiro? É aquele que leva o traje? Não. É o Espírito Santo que traz para a luz. Está aqui. A Bíblia se cumpre. Mas vamos adiante, porque eu não posso parar muito tempo. Nos diz ainda. Digo, pois, amigo meus, não temais o que mata o corpo, e depois disso nada pode fazer. Olha, sabe o que está aqui dizendo a Bíblia? Mas vou ler o versículo seguinte. Eu, porém, vos mostrarei quem dever temer. Temer é aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse dever temer. A Bíblia está dizendo, sabe o que é aqui para mim e para você? Não temeis o que pode matar o corpo. Você está referindo ao diabo aqui. Que às vezes a pessoa tem medo dos roupa, está fazendo feitiçaria, está fazendo isso. Eu não vou falar tudo aqui, porque nós estamos numa live e isso aqui roda. Então eu tenho que ter cuidado até com as minhas palavras. Mas às vezes a pessoa tem medo disso, daquilo, tem medo do coronavírus, tem medo. É um medo terrível. É um medo, é um temor. O temor, estão fazendo coisa ruim para mim. É isso, é aquilo. Vou passar pela corrente para quebrar isso, para quebrar aquilo. Ver o que você está vendo na minha vida. Será que fizeram algo contra mim? Alguns dentro de casa dizem, eu não me preocupo não. Mas tem gente que tem medo, tem gente que se preocupa. O que é isso, com aquilo? Aí Jesus está dizendo aqui, por que vocês têm medo disso? O máximo que ele pode fazer contra meus filhos é matar. Deus está abrindo uma brecha aqui.
O máximo que ele pode fazer é tirar o corpo dessa vida. Mas ele diz assim, sabe quem que vocês deveriam ter medo? Temor aqui é medo mesmo. Sabe quem que vocês deveriam temar? É que pode, estou olhando o 4, que pode matar o corpo e depois disso, esse você não deveria temer. Agora o 5, eu porém vos mostrarei quem dever temer, ou ter medo. Tenha medo, ou temei, aquele que depois de matar o corpo ainda pode lançar no inferno. Quem é esse? Quem é esse, meu irmão? Deus. Às vezes a pessoa tem medo do diabo. Tem medo daquilo, tem medo daquilo, tem medo daquilo outro. Mas o diabo é limitado, querido. Deus está abrindo uma brecha aqui, uma portinha, dizendo, até matar ele pode, mas chegou, acabou. Se você é salvo, não estou dizendo que você vai ser morto, não, longe de mim, tal coisa. Mas estou dando um exemplo, para você não andar com medo. O máximo que ele pode fazer é te matar. Ah, me matou. Mas você vai morrer lá no reino do céu. Você vai sair dessa vida para uma melhor. Aí Jesus está dizendo aqui, o máximo que ele pode fazer é matar o corpo. Mas também é aquele que, além de matar o corpo, ainda pode te lançar no inferno. Porque no inferno ninguém pode lançar não, só Deus. Isso está dizendo que quem lança o homem no inferno é o próprio Deus. Segundo a minha natureza de não me arrepender dos meus pecados. Aí, mas Deus é amor, Deus não faz isso, meu irmão, tem que ler a Bíblia, querido. Você precisa ler a Bíblia. Deus não vai fazer isso com a sua semelhança, não. Deus também não tem vontade. Deus falou assim, que a vontade dele é que nenhum se perca. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É a escolha que façamos. É a escolha que fizemos. É o que nós escolhemos nesta vida. Então, querido, o seu medo hoje não tem que estar em cima das situações, das coisas que estão acontecendo e das coisas que poderá vir a acontecer. Mas seu medo tem que estar, se você está na mão do Senhor. Continuemos. Não se vende 5 pardais, versículo 6, 5 pardais por 2 ases. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Jesus comparou aqui, esses pardais aqui, 5 pardaizinhos com algumas moedinhas sem valor nenhum. Jesus está dizendo, qual o valor de um pardal? 5 pardais só vem, esse aqui é algumas moedinhas, sem valor nenhum, centavos para o nosso dinheiro de hoje. Traduzindo para o nosso dinheiro de hoje, está dizendo centavos. Então qual o valor que tem os pardais? Aí diz assim, até ele eu observo, quando estão negociando pardais. Até cuidado, hein, você que anda com passarinho, pegando passarinho, matando caça. Jesus está dizendo aqui que até isso ele observa os animais silvestres. Assim, até isso eu olho. Quem anda fazendo isso, fazendo troca, vendendo, parece que estão desapercebidos, não estão não. Quer dizer, a Bíblia até nisso fala. Não se vende 5 pardais por 2 ases, entretanto, nenhum deles tem esquecimento diante de Deus. Até os pardais que as pessoas negociam, Deus está observando. Os maltratos com os animais, as vendas de animais. Engraçado, né? As pessoas lêem a Bíblia, não observam esses detalhes, não. Mas Deus chama uns para trazer detalhes dentro da Bíblia para os demais, né? Então, cuidado você que tem gaiola, que prende passarinho, que acha que não tem problema. Até os pardais Deus observa, querido. Se eu fosse você, dava mais atenção a essas coisas. Esses animais que as pessoas maltratam. Cuidado. Mas vamos adiante. Versículo 7. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, bem mais valer do que muitos pardais. Aí ele pega os pardais que são aparentemente insignificantes, que a Bíblia diz que ele tem cuidado, aí mostra para a gente. Falou assim, olha, eu não estou cuidando do seu braço, não. Eu não estou cuidando da sua perna que você precisa andar, não. Eu não estou cuidando do seu coração, se ele parar, você morre, não.
Eu não estou precisando, não estou cuidando do seu rins que precisa dele para filtrar o líquido que você toma, bebe, não. Não, eu estou cuidando de algo que aparentemente não faz muita falta. Por quê? Você careca, você vive? Vive, tranquilo. É isso que ele quer mostrar para você. Se amanhã eu chegar aqui careca, eu vou ser Silvio do mesmo jeito, a boca do mesmo jeito, os pés do mesmo jeito, porque não vai ter interferência. Uma pessoa com câncer sofre, aí faz aqueles exames, aquelas coisas pesadas. Ela perde o cabelo. Mas ela só está sofrendo, mas não é pelo cabelo, é pelo câncer. Por quê? Fora, se ela não tivesse o cabelo, ela botaria uma peruca ou coisa e tal, ou até outros nem ligam para isso. Vive normal. Um homem careca vive normal. O que Deus está mostrando? Não está desvalorizando o cabelo, mas ele está pegando coisa que não é mortal, que não seria o nosso fim. Até isso ele dá valor. Até isso ele conta. Quantos cabelos? Tem um jovem aqui na minha frente, eu estou olhando para ele. Ele tem uma cabeleira bonita. O nome dele é Daniel, ele está rindo aqui para mim. Quando eu falei que ele tinha uma cabeleira, ele estava sério. Quando eu falei que ele tem uma cabeleira bonita, todo mundo gosta de ser elogiado. E eu olhando para ele, dá cabelo que eu não posso nem imaginar quanto cabelo ele tem na cabeça, porque ele tem uma cabeleira bonita. Deus sabe cada fio que ele tem na cabeça, sem precisar estar assim, 1, 2, 3. Deus simplesmente sabe. Deus não precisa contar, não. Ele está dizendo assim, e quando de manhã ele penteou o cabelo, não sei se ele penteou, provavelmente deve ter caído alguns fios. E Deus sabe até quantos fios caiu. É isso que ele está dizendo. Se eu cuido, se eu olho das coisas insignificantes, é isso que ele quer passar para mim e para você. Se eu olho para as coisas que você não está nem aí, será que eu não sei cuidar das coisas maiores? Se eu conto até o fio de cabelo que cai da sua cabeça, se você orasse e me perguntasse, eu diria, hoje caiu 10, 15, 20, claro, você não vai orar nem perguntar, e nem Deus vai perder tempo de estar te respondendo coisa tão insignificante. Estou dando um exemplo. Ele fala assim, se eu cuido até do sei, até quanto fio de cabelo você tem, até quantos cai de dia, de manhã, de noite, quando você penteia. Será que eu não sei cuidar do seu coração, do seu rins, dos seus pés, da sua cabeça, do seu emprego, da sua família, do seu filho? Será que eu não sei cuidar do seu futuro? Por que se preocupar com tanto? Porque essa preocupação excessiva. O Senhor diz, lança sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós, está escrito. Ele chegou para os discípulos e disse, me acompanhe. Na mesma hora os discípulos largaram sua rede, largaram seu barco e começaram a acompanhar Jesus, para onde Jesus ia. E a Bíblia nos diz que eles nunca passaram fome. Pedro tinha mulher e filho, então quer dizer que todos os outros deveriam ter também. Provavelmente os outros tinham família. E ninguém nunca passou fome. Ninguém nunca teve necessidade. Será que... E a Bíblia diz que o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Meu querido, aquele que cuidou dos apóstolos, dos seus discípulos, cuida da gente hoje. Tem cuidado, vai ter cuidado de você amanhã. Ah, e essa pandemia? Meu querido, eu quero dizer uma coisa. Essa pandemia provavelmente uma hora vai passar. E se não passar, Deus vai cuidar de você. Essa pandemia, eu quero falar, nós temos um culto, nós temos uma oração matutina todo dia aqui na igreja. Vem alguns irmãos orar comigo aqui de manhã. É porque eu gosto de vir orar e alguns vêm. Aí hoje de manhã eu estava conversando com os irmãos, meu querido, baseado nesse texto aqui. Essa pandemia aí está mostrando a respeito da volta de Jesus. Jesus está voltando. A igreja não está percebendo que Jesus está voltando. E se depois dessa pandemia, desse chamado coronavírus, ou Covid-19, vir outra coisa, quem sabe? Quando começamos no mês de janeiro, fevereiro, os dias estavam normais, carnavais, ano novo e coisa e tal, Páscoa.
dá um cadinho já pensando na Páscoa, que a Páscoa não tinha chegado aí. Depois pensando na festa junina e outro. Mudou tudo. E assim vai também da volta de Jesus. Quando vocês não estiverem percebendo, aí vai vir o Filho do Homem. E Jesus está voltando, querido. Olha, eu estava falando hoje de manhã com alguns irmãos, conversando com alguns irmãos. Você sabia? Isso que eu vou repetir. Você sabia que a nossa comida principal, alimento do ser humano na terra, é o trigo? É a base para quase todos os alimentos da terra? É o trigo. E o que o Brasil só tem um pouquinho de plantação de trigo no sul, porque o trigo depende de clima frio. E o Brasil é quente. Então o sul, que é um pouquinho frio, então pouca plantação que se faz de trigo no Brasil é no sul. Lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aquela parte de lá. Paraná. Mas não é suficiente para a manutenção do Brasil. Então todo o trigo, a maioria do trigo, quase todo o trigo, vem da Argentina. E sabe o que está acontecendo na Argentina? Essa nuvem de gafanhoto. Tem 4 nuvens de gafanhoto na Argentina. Você só vê uma na televisão, mas são 4. Cada uma em um ponto. Ainda, pelo menos, a mídia não falou pra gente que ela chegou nos trigais ou nos pés de trigo lá da Argentina. Se chegar, acabou o nosso pão aqui no Brasil. Acabou a base alimentar nosso, que é a nossa base alimentar baseada em cima do trigo. Que os Habib acabou. Os fast food acabou. Porque ela precisa do pão para fazer essas comidas rápidas. Aqui no Brasil. Aí o trigo vai ter que ser importado dos Estados Unidos ou do Canadá, que vai vir caríssimo. Se esses gafanhotos comeu, você fica orando, Senhor, não deixa que esses gafanhotos entrem no Brasil. Amém! Mas se acabar com os trigos da Argentina, e nosso trigo vem da Argentina. Para importar do Canadá e dos Estados Unidos, vai vir dólar altíssimo. Altíssimo a importação do trigo de lá para cá. Ainda que o Brasil vai dar um jeito de importar. Mas olha só o problema. Por que eu estou falando isso? Isso tudo está mostrando, querido, que Jesus está voltando. A Bíblia diz calamidade. A Bíblia diz gafanhoto. A Bíblia diz de peste. O que você está olhando, está pensando? Que as coisas não estão acontecendo? Será que nós estamos dormindo, distraídos? Que não estamos abrindo nossos olhos? Você vê na mídia, sabe o que muitos crentes fazem? Eu não quero ouvir coisa ruim, não. Meu querido, você tem que se atualizar. Você tem que estar... Paulo disse assim, trazer para um dos seus discípulos, traz os livros, os pergaminhos, porque na época não tinha televisão, então ele tinha que examinar os livros. Sabe o que Daniel profetizou? A saída da Babilônia, a saída de Israel da Babilônia? Não foi revelação, não. Entendi pelos livros que já tinha completado 70 anos. Querido, você tem que estar bem atualizado para saber o que as coisas estão acontecendo. Jesus está voltando. As coisas estão nos dizendo que é a volta de Jesus. Essa pandemia não é à toa não, querido. Esse coronavírus não é à toa não. Eu não sei, nem você sabe que ele vai daqui em janeiro, quando chegar essa vacina, mas daqui a janeiro, de 4 meses, até aqui já morreu 100 mil. Daqui a janeiro, mais 4, deu 5. Quantos morrerão daqui a... está amarrado em nome de Jesus. Eu também diria isso, mas não sabemos. Se essa pandemia de março até aqui, que nós estamos falando hoje, morreu já 100 mil. E daqui a janeiro, dá mais 4 meses, quantos morrerão? Não sabemos. Mas mostra que as coisas não estão de brincadeira, querido. É hora de você se consagrar. É hora de você buscar o Senhor. Jesus está voltando.
A igreja do Senhor qualquer hora vai subir. Você não sabia, nem eu sabia, que a igreja ia passar por essa situação toda, essa pandemia que estão passando. E se depois dessa, quando acabar essa, vir outra? Você sabe? Eu não sei. Não sei. Nem você. Que o Senhor, só que o Senhor quer revelar. Se depois dessa outra, vem outra catástrofe. Morrendo gente. E aí, querido? Olha bem. O que nos diz a Bíblia? Até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Isso quer dizer que Ele cuida da gente. Você tem que botar sua vida na mão do Senhor. Se prepara, igreja. Prepara, igreja. Prepara que Jesus está voltando. Será que Jesus... As crianças começaram no início do ano se programando para começar seu ano letivo. Já estamos agora chegando no final do ano. Nenhuma criança estudou. Foi um ano perdido. Aqueles que pensavam fazer o vestibular perderam. Ninguém está preparado para o Enem. Você não para imaginar, Senhor, o que aconteceu, o que está acontecendo. Querido, vai consagrar, buscar o Senhor te dá revelação. O Senhor fala com você. Jesus falou, nesses últimos dias, para alguns, que Ele ia peneirar as nações. E se ainda tem mais coisa para vir, querido? Você está aí, ó, só pensando nas coisas dessa vida. Escute o que eu estou dizendo. Jesus está voltando. Não fica no seu oba-oba, não. Só indo para a igreja, só para fazer campanha para casar, campanha para ganhar dinheiro, campanha para ser curado, campanha para prosperidade. Querido, está na hora de você se consagrar para a volta de Jesus. Está na hora de você ter vida no altar, porque Jesus está voltando. Versículo 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também confessarei diante dos anjos de Deus. Aquele que não tiver vergonha de ser crente. É isso que Jesus está dizendo. Ah, você tem vergonha de ser crente? Cuidado, querido. Aquele que não tem vergonha de empunhar a Bíblia. Aquele que não tem vergonha no seu emprego, no seu colégio, dizer assim, você vai para a igreja domingo? Vou. Você é crente? Sou. Você é dizimista? Sou. Que não fica, não sei, coisa e tal, coisa e tal. Não, querido, aquele que confessa. Diz a Bíblia, aqui, ó, eu vou ler de novo e vou pular. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Olha bem, querido, no meio de uma geração pecaminosa, ruim, você tem vergonha de ser crente, você tem vergonha de empunhar uma Bíblia. No máximo que você faz é um celular escondido para ninguém ver. Você tem vergonha de dizer no colégio, na faculdade, perante seus amigos e inimigos. Você é crente? Sou. Sou. Querido, o mundo vai para o inferno, para o lago de fogo. Você era para ter vergonha de Jesus. Vergonha de ter vergonha de ir para a igreja. Vergonha de não confessar esse nome. Vergonha de empunhar a palavra e dizer assim, isso aqui é a minha regra de fé e prática. A palavra de Deus. Nos diz ainda, versículo 10, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Ou não haverá perdão. Eu nem vou parar mais, eu nem vou comentar, que você já está lendo. Cuidado com o que você fala, querido. Cuidado. Cuidado com o que você fala. 11. Quando levantar na sinagoga perante governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto modo porque respondereis, nem quantas coisas tiver de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Isso está dizendo, não é para pastor, não é para líder, não. Qualquer um que estiver com o Senhor mesmo vai te usar.
A palavra vai vir na sua boca. Ah, mas eu não sei, quer dizer assim, você não tem que se preocupar. Fica na presença do Senhor, que Ele vai te dar autoridade. Ah, mas eu não expulso demônio. Que isso? Passa a expulsar demônio. Expulsa demônio dos quem você vê, quem te procurar. Bota a mão mesmo. Tenha coragem. Bota a mão no enfermo. Quem cura é Jesus. Manda a doença sair. Bota a mão. Não se preocupa não. Ah, mas eu sou criança, eu sou adulto, sou velho, sou mulher, sou homem. Não importa o seu sexo, sua idade, meu irmão. Quem faz a obra é o Senhor. Está aqui, ó. E vou terminar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que dever dizer. Quer dizer, é Ele que diz, é Ele que te usa. Seja canal do Senhor, em nome de Jesus. Eu confesso a você, se eu estivesse na igreja, muita coisa ainda tinha que falar a respeito aqui. Mas como eu tenho que ser rápido, eu vou suprimindo muitas coisas. Mas um dia que o Senhor vai nos ajuntar, se for da vontade do Senhor de novo, para mim colocar o meu coração em muitas coisas que ainda tinha para trazer, mostrar para a gente os dias que estão se findando, as coisas que estão acontecendo, e para a gente nos preparar. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, graças te dou, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos permitiu de cultuar teu santo nome, de declarar a tua palavra e a tua verdade. Prepara-nos, Senhor, prepara-nos, Senhor, nesses dias tão turbulentos, nesses dias de tantas indecisões, nesse dia que ninguém entende ninguém. A medicina diz uma coisa, a política diz outra, a economia diz outra, a sociedade diz outra. Ninguém se entende, ninguém fala a mesma língua. Pai, nós estamos vivendo o mesmo dias, Senhor, difícil. Nós que somos de uma geração, Pai, que vivíamos sem ter visto tantas coisas assim, ficamos até um pouco espantados, porque não sabíamos que nós teríamos dias tão calamitosos, dias de tanta pandemia nos nossos dias. Primeiro a dengue, chikungunya, que agora nós já esquecemos um pouco. Quando menos esperávamos, Senhor, vem essa Covid-19 e não sabemos o que vai vir, Senhor, após isso. Pai, hoje de manhã eu estava pensando, até os pássaros sumiram. As abelhas sumiram, as borboletas podem fazer jardim, mas não aparece mais borboleta. Os pardais que voavam sumiram, as cambaxiras que cantavam nos telhados, muita gente já não lembra mais, nem sabe. Crianças nunca viram aquele revoar de andorinha à tarde, tanajura. Senhor, tudo sumiu. Muita gente nem nota, Pai, o que está acontecendo. Querido Jesus, aqueles cupins que voavam à tarde, que entravam nas nossas casas, a gente tinha que botar bacia d'água para recolher ele, pagar a luz para eles saírem, tudo sumiu. Aqueles cambalhõezinhos que andavam na nossa parede, comendo inseto, tudo sumiu. E ninguém está notando isso, Pai. Ninguém, talvez eu estou até sendo exagerado dizendo ninguém, mas muitos nem têm notado, Pai, que muitos animais, muitos insetos já estão sumindo. E o Senhor prometeu, Senhor, que a geração, prometeu, Pai, que a natureza estaria gemendo. Cadê o revoar das andorinhas, que era aquela nuvem que cobria, até trazia um pouquinho de escuridão, que era tanto à tarde. Essa juventude de 15, 16, nunca viu isso. Nós mais antigos víamos. Isso tudo porta que a natureza está minguando. Alguma coisa está acontecendo, mas nós como crentes estamos desapercebidos. Não olhamos, Pai, que até os insetos sumiram. E dizem, Pai,
que quando vem uma maremoto, que é aquele mar subindo, os primeiros a correrem e sentirem e notarem são os cachorros e os animais. Por isso que dizem, eu nunca vi em país, nunca convivi em país, diz que é difícil achar um animal morto, porque eles têm um sexto sentido, eles fogem primeiro. Os ratos, os cachorros, os animais fogem primeiro. Antes da maré subir e invadir as terras, eles notam e fogem. E a gente tem visto, Pai, até os insetos sumirem. A gente pode fazer jardim, mas o máximo que atrai é lá uma borboletinha. Antigamente era revoar de borboleta nas nossas flores, nas nossas casas. Abelha entrando nas nossas casas. Hoje a gente não vê abelha, não vê marimbondo, não vê, Senhor, aquele bicho-pau. Nem largata a gente temos visto mais. Pai, eu trago essa oração para despertar a igreja. É alguma coisa que o Senhor está nos falando. Muitas crianças, quando meus netos, nem conhecem esses animais. Só vão ver se ver no YouTube, pela televisão, mas não vai ver aquele revoar de marimbondo à tarde, de mariposa, ou assim sucessivamente. Tudo sumiram, Pai. Jesus querido, dá um despertar da tua igreja, dá um despertar do teu povo. Mostra, Senhor, a natureza está dizendo, está falando, mas eles não estão entendendo. Querido Jesus, obrigado por essa oportunidade, que o Senhor venha fortalecer a fé, que muitos ao ouvir essa palavra, possa cair a mensagem no seu coração, ele possa replicar, passar essa mensagem para outro, ligar para alguém, ouça isto, ligar para outro, ouça isto, porque o Senhor está dizendo, prepare igreja, prepare igreja, prepare igreja, o Senhor está voltando, prepare igreja, Jesus está vindo, qualquer hora, a qualquer momento, a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, Jesus vai vir. Ele não tem compromisso com aqueles que não tiveram compromisso com ele. Enquanto andou aqui, peregrinou, andou aqui por essa terra. O compromisso dele é com aqueles que estão aguardando, que estão vigilantes, que estão esperando a tua volta. Que sejamos um dos tais. Assim oro, em nome de Jesus. Que o Senhor te cura agora, que o Senhor resplandeça o seu olho, que o Senhor venha tirar a dor do seu corpo, sarar, expulsar todo o demônio que tiver te envolvendo, porventura, na tua casa, que o Senhor venha guardar a tua família e te cobrir com o teu sangue, que nenhuma doença hérnia saia do seu corpo, próstata, toda doença, seja maligna ou não, seja repreendido do teu corpo, o câncer, todo diagnóstico maligno, mal, seja rasgado, repreendido da tua vida. E se você não aceitou Jesus, que você se entregue hoje. Se você não tem consagrado sua vida, se comece a se consagrar hoje. A Senhora, em nome de Jesus. Amém?